Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Walter. Hoje a gente vai falar sobre o que mais cai no Enem de Sociologia. Sociologia é uma disciplina que está dentro de todas as áreas das ciências humanas. Por isso, acompanhe o nosso vídeo. Bom, antes disso, curte, compartilha, ajuda a gente aí a fortalecer o canal do professor Vareta. Vocês estão percebendo que não é o professor Vareta hoje. Hoje a gente tem, a presença do Walter, professor Walter. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com as disciplinas de filosofia e sociologia. Eu separei para vocês 4 tópicos que mais caem no Enem. Dentre esses 4 tópicos nós vamos ter a sociologia capitalista, e aí dentro da sociologia capitalista, ou da sociedade capitalista, a gente tem uma gama muito grande de pensadores que acabam falando um pouco sobre esse sistema econômico que envolve a nossa sociedade. Então a gente vai ter clássicos como Marx, como Weber, falando sobre o capitalismo, e nós vamos ter pensadores também pós-modernos falando sobre o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que é adotado na nossa sociedade, por isso que ele está presente em boa parte das questões de sociologia em toda a história do Enem. Então a gente tem, dentro dessa concepção, um estudo muito interessante já do século XX, dos pensadores da Escola de Frankfurt, que falam sobre a sociedade do consumo. Então a gente vai falar um pouquinho da indústria cultural. São temas que normalmente aparecem no Enem, tem uma forte tendência de aparecer no Enem. Assim como a construção da sociedade, olhando para as classes sociais. Quando a gente fala de classes sociais, nós falamos de um sistema elaborado onde o poder econômico da pessoa a elenca dentro da sociedade. E isso, dentro da sociologia, nós estudamos dentro da estrutura e a estratificação social das sociedades. Tá? O outro tópico é sobre a sociedade contemporânea. Bom, a sociedade contemporânea é a sociedade que nós vivemos. É a sociedade que passa, obviamente, por uma transição, uma mudança, do século XIX para o século XX, principalmente, do pensamento humano. Então a gente deixa um pouquinho o pensamento moderno e pós-Segunda Guerra Mundial começamos a desenvolver o pensamento pós-moderno. E o pensamento pós-moderno ele muda completamente a forma de se relacionar no mundo, a forma do ser humano se entender no mundo. E obviamente que isso impacta a sociedade. Impactando a sociedade, nós da sociologia temos que estudar. Então vocês vão ver muitos textos falando sobre essa relação humana, sobre conflitos. E aqui, pessoal, para falar de relações humanas e de sociedade contemporânea de uma forma muito mais próxima, o Enem não poderia deixar de lado a questão do impacto que a internet traz para as relações sociais e o quanto que as redes sociais constroem as identidades das pessoas. Então aqui, pessoal, o Enem, nos últimos 4 anos, ele tem se dedicado bastante a elaborar questões falando sobre isso. Por quê? Porque dentro da sociedade nós estamos sofrendo algumas consequências desses aparatos tecnológicos na relação entre os indivíduos. Outra coisa, obviamente, é a religião. O quanto que a religião ela influencia na construção do pensamento social. O quanto que a família é importante para estruturar também as identidades. E nessa toada nós temos bastante questões olhando, tendo um enfoque específico sobre os preconceitos. E aí pode aparecer, por exemplo, o bullying. O bullying é algo que apareceu, que na verdade que existe há muito tempo, mas que se transformou como crime recentemente, e isso pode ser um tema de grande importância dentro do Enem, no Enem de 2024. Outra coisa que a gente precisa olhar aqui são os movimentos sociais. Aqui a gente tem uma tendência, tá? Todos os vestibulares estão seguindo para as questões que trazem a importância dos movimentos sociais dentro da sociedade, que ressaltam os movimentos sociais como um movimento importante de tensão, muitas vezes, para a aquisição de direitos. E se a gente parar para pensar, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, que venha a ser nossos direitos, todos esses direitos foram conquistados através de forças que tensionaram o sistema.
Os direitos são, na verdade, benefícios que o Estado oferece às pessoas, são benefícios conquistados pelas pessoas e que o Estado tem que garantir. Então, as minorias, normalmente, elas acabam sofrendo muito com relação aos direitos. Por quê? Muitos direitos estão garantidos em lei, mas não são garantidos socialmente. O Enem gosta de trabalhar com essa pegada, com esse eixo temático, né? De trazer minorias e mostrar como que essas minorias elas não são respeitadas, ou os direitos não são alcançados por todas essas minorias. E nessa seara, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da política e do sistema democrático. A democracia vem sofrendo, né, vários questionamentos. Se ela é efetiva ou se ela não é efetiva. E esses questionamentos estão dentro da disciplina da sociologia. Porque a democracia é um sistema político que nasce lá na Grécia, que tem como pressuposto a participação dos cidadãos, e a gente precisa entender o que é um cidadão. Então, um cidadão da antiguidade não é o mesmo cidadão do tempo contemporâneo, né, dos nossos dias. Cidadão diz respeito àquela pessoa que está inserida dentro de um Estado e que tem os seus direitos e deveres dentro desse Estado. Então, por isso que isso é uma temática muito importante nos dias atuais. E uma outra coisa que a gente precisa também ressaltar é que dentro dos movimentos sociais, percebam, nós temos muitos outros temas envolvidos. Então, a prova do Enem, olhando as questões de sociologia, as questões elas são multidisciplinares, elas se conectam. Então, dentro, né, dos movimentos sociais, a gente pode falar da sociedade capitalista, a gente pode falar de problemas relacionados a novas tecnologias, de acesso, né? Então, tem movimentos sociais que pedem um maior acesso à internet às pessoas, para que elas possam expandir o seu conhecimento ou ter, né, uma visão quase que global das questões humanas, das questões relacionadas ao indivíduo. Tá? Então, por isso que é muito importante vocês entenderem que as questões de sociologia elas não são necessariamente isoladas. E isso faz com que você tenha que olhar para a nossa lista de exercícios. Nós temos aqui apostilas, tá? De história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de todas as áreas do conhecimento das ciências humanas, e nós oferecemos essa apostila para vocês. Tá aqui no link, clica nele, vai lá, faz essa aquisição, que vai ser uma aquisição muito pequena para o sucesso que você vai ter no Enem, tá? E para a gente fechar, o grande tema de sociologia, cultura. Quando a gente fala de cultura, né, cultura, olhando de uma forma geral, é um conjunto de hábitos e costumes que diz respeito a uma determinada sociedade, a um determinado momento histórico. Isso de uma maneira bem geral. A cultura dentro do Enem, ela vai ser explorada através da noção de patrimônio, né? E aí patrimônio se conecta à ideia da memória. Por que é importante nós guardarmos as nossas memórias? Porque a memória, patrimônio, né? Traz a raiz cultural da nossa sociedade. Para entender a nossa sociedade, nós precisamos entender a memória dessa sociedade. É muito interessante porque quando a gente olha, né, todos os estudos culturais aqui no Brasil, eles começam exatamente no momento em que o Estado brasileiro queria entender quem era o brasileiro. Tá? Isso eu estou falando da geração de 30 aqui no Brasil. Então a gente vai ter lá Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, tá? Caio Prado Júnior. São pensadores que vão tentar entender quem era o brasileiro. E para isso eles precisaram voltar a um estudo sobre patrimônio e memória. E para que a gente possa aqui fechar, no grande núcleo da memória, o Enem ele gosta de olhar para as questões que falam sobre cultura popular. A cultura popular, ela diz respeito a uma camada social que foi aqui falada, aqui, ó, dentro da sociedade estratificada, né? Então, normalmente, a cultura popular, ela está conectada a sociedades mais fragilizadas financeiramente, pensando numa sociedade capitalista, e é uma cultura, normalmente, que diz respeito a uma identidade. E muitas vezes ela pode ser usada como uma forma de proteção a essa sociedade, ou até mesmo, né, uma forma de
ataque dentro da sociedade para que esse grupo social ele não suma. Então é uma forma de resistência. Então a cultura popular, ela aparece às vezes no grafite, ela vai aparecer às vezes no museu, tá? E o Enem gosta de trabalhar com essas imagens e fazer menção a essa parte da sociologia. E nessa tocada é também ressaltado a importância dos povos originários para a formação do Estado brasileiro. Beleza, pessoal? Bom, fico por aqui, o vídeo é curto. Aqui eu trouxe para vocês o que mais cai, as principais ideias, e em outros vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais esses conteúdos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço!